Fala galera, tudo jóia? Estamos aqui mais uma vez no episódio número 5. Agradeço você que assistiu a toda essa sequência. Para você que não assistiu, eu convido você a assistir todos os episódios, porque vai fazendo todo um contexto para que você entenda cada parte que a gente vai falando. Leuci, mais uma vez, muito obrigado por estar topando, todo esse projeto que é o Carpinteiro Divino. A gente aqui traz assuntos sobre Jesus, sobre a Bíblia, então todo esse projeto todo que o Leuci tem ali dentro para poder estar compartilhando conosco. Estamos no episódio número 5. O episódio anterior a gente falou um pouco sobre a divindade, então Deus Pai, Deus Filho, a figura de Jesus. Eu vou pedir até para o Leuci dar um contexto depois para a gente, para ficar mais fácil. Leuci, mais uma vez, obrigado por ter topado, por estar compartilhando todo esse conhecimento que você tem com a gente, viu? Obrigado você, Léo. Obrigado a todo o pessoal que vem nos dando suporte. Obrigado a você que tem assistido, compartilhado. Imagino quantas pessoas estão sendo alcançadas, comentário das pessoas dizendo que está sendo muito interessante. Então, assim, motivo de muita gratidão. Agradeço muito a Deus por tudo isso. Nos sentimos pequenos, mas ao mesmo tempo feliz por estar fazendo parte desse projeto. Que legal. Para você que está a primeira vez com a gente faz uma oração antes de começar cada episódio. Para você que já está com a gente, já sabe como funciona. Leuci, por favor, faça uma oração para a gente. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, te rendemos graças, louvores ao teu nome, pela revelação de tua palavra, pela compreensão, pela a iluminação do teu Santo Espírito, que mais uma vez a tua palavra possa ser aqui explanada, sensibilize os corações, as mentes, para que possam compreender e que seja um estudo para a tua honra e tua glória. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu acabei de falar, a gente está no episódio número 5 e hoje o assunto é sobre o Espírito Santo. É um assunto que traz muita curiosidade, um pouco de interpretação. Eu gostaria que o Leuci, como eu disse no começo da introdução, Leuci, que você pudesse trazer todo o contexto para quem está assistindo pela primeira vez e até conseguir entender melhor esse assunto sobre o Espírito Santo. Então eu gostaria que você pudesse fazer todo um resumo de como que foi esses episódios anteriores. Nós estamos falando sobre Deus, estamos falando sobre a divindade, sobre Deus. E aí sempre houve uma dúvida, de Deus é uma pessoa, como pode 3 pessoas estarem em um Deus, como entender tudo isso? Então a gente primeiro entendeu que a Bíblia é a revelação de Deus para que a gente pudesse compreender esse assunto. Então todos os nossos assuntos vão ser pautados na Bíblia, então esse é um estudo fundamentado na Bíblia. E quando você fala sobre Deus, então a gente tem que entender que não há uma pessoa e sim uma família. Dessa família, a própria Bíblia diz que são 3 pessoas. Então a gente viu na figura do Pai, nós vimos Jesus, embora sendo chamado Filho, mas também a gente viu textos bem plausíveis dizendo que ele é Deus. E agora, por último, nós vamos ver sobre o Espírito Santo, para fechar a compreensão, então, sobre a divindade, sobre a trindade. Eu acho que uma das maiores dúvidas que não só eu, como muita gente tem, e eu gostaria que você falasse muito sobre isso, é se o Espírito Santo é uma pessoa, se o Espírito Santo é uma energia. Tem alguns textos bíblicos que falam que é uma pessoa, tem outros que têm uma interpretação que é uma energia. O que você pode falar, Leuci, um pouco sobre essa dúvida, que eu acredito que não seja só minha, como de muita gente? A Bíblia diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 18, que ninguém viu Deus, que somente Jesus nos revela Deus. Então, ao mesmo tempo que não foi nos revelado o corpo, a pessoa do Pai, também não foi revelado do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo se torna ainda mais complexo porque ele sempre é ilustrado através de fenômenos, ou através de vento, através de fogo, através de uma pomba, o azeite, a água. Então, veja, são todos elementos não pessoais. Mas então a gente vai ter que identificar nas falas de Jesus
Quando Jesus faz menção ao Espírito, então nós vamos identificar os pronomes pessoais que ele usa, para a gente definir que o Espírito Santo é uma pessoa. O Leuci coloca o ponto de interrogação na gente, né? E aí ele fala, é um vento, é uma energia, é uma pomba. Leuci, então fale um pouco mais, assim, mais claro para nós sobre se é uma pessoa ou não. Eu não sei você que tá aí, mas ele me deixou um pouco um quanto confuso. Então, Leuci, tem textos que você poderia mencionar, não sei qual caminho que você vai seguir, se ele é uma pessoa ou não. Você poderia falar alguns textos daquilo que você acredita? Na verdade, olha, sempre é aquilo que a Bíblia diz, tá? Cada um, né, pode ter assim, uma interpretação pessoal, mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, por exemplo, nós encontramos ali no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16, o capítulo 14, Jesus estava despedindo os seus discípulos. Jesus já sabia que ia morrer, que ia depois ressuscitar, subiu aos céus. Então Jesus está falando para eles, desde o verso 1, Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, eu estou indo na frente para preparar lugar. Mas no verso 16, Jesus disse, eu vou me dirigir ao Pai e vou rogar ao Pai para que envie o Espírito Santo em meu nome. Envio outro que esteja à minha altura, o Consolador, aí no grego chama de Paracletos, que é outro advogado, outro ajudador. E aí no caso ele menciona, né? Ele quando vier, ele testemunhará sobre mim, ele guiará vocês, ele conduzirá toda a verdade, ele estará com vocês. Então veja que o tempo todo Jesus está dando índice de que é uma pessoa, está usando o pronome pessoal para ele. Tá, beleza. Legal tudo isso que você me falou, mas o que me vem na cabeça é o seguinte, tem algumas passagens que interpreta ou que diz que o próprio Jesus, não sei se ele falou ou não, que parece que é uma energia ou que é um vento, algo parecido com isso, Leuci? Então veja, né? O próprio termo espírito vem do hebraico ruach ou do grego pneuma. Então a própria palavra, por exemplo, né, você não vê aí o pneu, então vem câmara de ar. Então o próprio nome espírito vem de ar, vem de vento. Que legal, legal essa associação. Entende? Então já começa a dificuldade por aí. Mas veja, quando Jesus fala o Espírito Santo, Jesus está colocando que no plano da salvação, o nome atribuído à função que essa pessoa teria seja Espírito Santo. É o Espírito que vai unir a igreja, é o Espírito que vai tomar posse de Cristo. Por exemplo, quando você vai em Mateus capítulo 1, verso 21, ali diz que Maria ficaria grávida de uma criança e o nome dessa criança seria Jesus. E o que significa a palavra Jesus? Salvador. Então, no plano da salvação, o nome de Jesus está ligado com a função que ele teria. No plano da salvação, o nome do Espírito Santo está ligado à função que ele teria. Então, essa é a dificuldade das pessoas entenderem sempre no contexto real de quem são e no contexto do plano da salvação. No plano da salvação, você tem Jesus que é Deus, ao mesmo tempo que é Filho. Jesus é Deus, ao mesmo tempo que é homem. Então, o Espírito Santo, que ao mesmo tempo que é uma pessoa, que é Deus, mas ao mesmo tempo é um símbolo. Quando você vai, por exemplo, para Lucas, no capítulo 3, nós encontramos ali o batismo de Jesus. Legal, que é os três, que aparece os três numa mesma imagem, né? Nesse capítulo 3, ouve-se uma voz do Pai lá no céu, dizendo, esse é o meu filho, em quem me comprazo. O Espírito Santo agora desce
em forma corpórea de uma pomba, e ali Jesus recebe o Espírito. Então veja, mas como que é uma pessoa e ao mesmo tempo é uma pomba? Mas veja, essa não pode ser a nossa dificuldade. Por quê? Porque as coisas naturais se explicam naturalmente, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, Jesus disse que nós precisamos de fé para poder compreender essas coisas. Mas veja, nós usamos muitas figuras de linguagem. O próprio Jesus era especialista em falar em parábolas. Então, na verdade, quando o Espírito Santo é apresentado aí como uma figura, né? Por exemplo, você vai lá em Atos, no capítulo 2, ali nós temos o Pentecostes, certo? Já quando o Espírito Santo desce nos apóstolos. Isso, e ali fala que veio um vento impetuoso e ali foram distribuídas línguas como de fogo. Então, esses símbolos todos faz com que a gente, então, fique com dúvida, né? Tem até um louvor muito conhecido que é Santo Espírito desce como fogo, né? Acho que bastante gente vai lembrar. E eu tava lembrando de eu também, quando eu vou orar, eu assim, olha que interessante, eu até anotei. Tem hora que eu falo assim, ó, Senhor, que o Espírito Santo seja bem-vindo no meu lar. Então é como se fosse uma pessoa, olha que doido. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, ó, Senhor, enche-me com o teu Espírito para que eu possa ser parecido contigo, para que eu consiga fazer obras, né, que é fruto do Espírito Santo. Então fica meio que confuso mesmo, né, Luciano? É um assunto que tem que ser falado mesmo, porque acaba gerando essa interpretação que você tanto está falando, né? Olha, você vai, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 8, ali no verso 26, ali a Bíblia diz, Paulo está dizendo que o Espírito Santo intercede. Que intercede? Pessoa. O Espírito Santo intercede porque nós não sabemos orar ao Pai como convém, então o Espírito intercede. Deu exemplo meu aqui, né? Sim. Quando você vai para o livro de Atos, no capítulo 5, ali nós encontramos, por exemplo, o relato de Ananias e Safira. Não sei se você conhece a história. Não conheço, né? Desculpa. Ananias e Safira ali está dentro de um contexto da igreja primitiva. E naquele momento, a Bíblia diz ali no livro de Atos, nos primeiros capítulos, de que após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para poder entender melhor, mas ali os apóstolos estavam liderando ali a igreja e as pessoas vendiam suas propriedades, traziam e depositavam o dinheiro aos pés ali, para que os apóstolos pudessem ratear aquele dinheiro e todos pudessem viver bem. Só que Ananias e Safira, um casal, teve a ideia de enganar os apóstolos. Ananias e Safira veio depois dos apóstolos, ou no meio ali. Isso, nesse contexto. Então, eles propuseram no coração de vender o terreno deles. Então, imagine que estava difícil para vender e eles disseram para a igreja, olha, quem quiser comprar o meu terreno, eu vou pegar o dinheiro e vou doar para a igreja. Rapidamente eles venderam o terreno. O que eles fizeram? Pegaram parte do dinheiro, guardaram para si e deram só a outra parte como oferta. Isso está em Atos. Atos capítulo 5, a partir do verso 1 ali. Ali o que acontece? Pedro então diz para eles, como é que você permitiu com que Satanás colocasse no coração de vocês e fizesse vocês mentir ao Espírito Santo? Então veja, eu não posso mentir para uma coisa, eu não posso mentir para uma energia, eu não posso mentir para o vento, eu tenho que mentir para uma pessoa. Então vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Aí no próprio verso seguinte, acho que no verso 6, aí ele fala o seguinte, vocês sabiam que vocês estão mentindo para Deus? Ou seja, Espírito Santo é Deus. Então a gente precisa entender esse assunto, por quê? Porque ele é grande demais, ele é complexo demais. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender dentro do plano da salvação. Vamos entender um pouco como funciona essa questão do Espírito Santo. Eu acabei de falar que Jesus, né, no plano da salvação, Jesus veio com o propósito de nos levar para casa,
Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Lá em João 14, verso 5, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus disse: olha, aqueles que creem em mim, aqueles que me creem como Senhor, vai receber o Espírito. Você disse, né, que ora a Deus dizendo o seguinte: olha, eu peço para que o Espírito Santo me enche e tudo mais. Lá mesmo em João 14, verso 16, Jesus disse: o Espírito Santo, que o mundo não conhece, que o mundo não pode receber, ele está com vocês agora, mas estará em vocês. Então, ao mesmo tempo que ele está conosco, ele estaria em nós. Quando você vai, por exemplo, para Lucas, no capítulo 4, do verso 16 a 18, Jesus repete o que está lá em Isaías, no capítulo 61. E Jesus diz o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim. A partir do momento que Jesus foi batizado, Jesus então recebe a unção do Espírito. Desde os profetas antigos, por exemplo, quando Deus separou Moisés para o ministério, então Deus unge Moisés para que o Espírito Santo comece a atuar na vida de Moisés. Aí o sogro de Moisés disse: Moisés, a carga que você está levando é uma carga muito pesada. Divide com outros líderes. Aí Deus disse: tá bom, eu vou pegar então do Espírito que está em você e vou repartir para as pessoas. Então há um convite. João Batista, ali já nos primeiros capítulos, né, ele diz o seguinte: eu estou batizando vocês com água, mas está vindo um ao qual eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, ele vai batizar vocês com espírito e com fogo. Então veja que assim, aqueles que creem no Senhor Jesus seriam batizados pelo Espírito, receberiam o Espírito, seriam possuídos pelo Espírito. E aí o Espírito conduziria para fazer a obra. Da mesma forma, eu estava dizendo aqui em Lucas, no capítulo 4, do verso 16 e 18, Jesus diz: o Espírito do Senhor está em mim e ele me capacita para devolver vista aos cegos, para colocar em liberdade os que estão em prisão, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então veja, olha como nós devemos entender o plano da salvação. Lembra que Jesus, Filipenses 2, diz que Jesus, sendo Deus, se esvaziou, se tornou homem obediente até a morte. Se Jesus se tornou homem, como Jesus era um homem poderoso? Como que Jesus fazia os milagres, os sinais, as curas e tudo mais? Jesus fazia guiado pelo Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 4, Jesus acaba de ser batizado, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Então agora quem faz o ministério na vida de Jesus é o Espírito Santo, que o torna especial. Cara, minha folhinha tá cheia. Eu sempre falo aqui que é sempre bom você estar com um papel, com uma caneta para poder ir anotando as passagens, né? Anotei muita coisa. Se tem alguma coisa, me veio aqui na cabeça conforme você foi falando, tem alguma coisa de assim, o Espírito ser escrito com letra maiúscula ou minúscula, ou não tem nada a ver isso? Isso. Olha que legal a pergunta. Nós não podemos esquecer de que a própria Bíblia trata do espírito do homem, né? Por exemplo, a personalidade do homem. Quando você vai, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9 a 11, Paulo fala o seguinte: olha, o Espírito Santo de Deus, quem prescruta, quem conhece todas as coisas de Deus, então revelou, derramou em nós, em nosso coração, a revelação de Deus, a revelação de Jesus. E aí o contexto disse que quem conhece mais do homem, senão o Espírito que está no homem? Quem conhece mais de Deus, senão o seu Espírito? Então, a Bíblia faz questão de separar. Da mesma forma que você encontra, por exemplo, a palavra Senhor, escrito com letra minúscula, como uma forma de respeito, de cumprimento,
e o Senhor com letra maiúscula é o Jeová, é o Todo-Poderoso, nós encontramos da mesma forma. Espírito com letra menor, com letra minúscula, é o espírito humano, né? A natureza humana, o espírito humano. E o espírito com um E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Que legal, Luci. É uma dúvida que me veio na cabeça aqui também. Um outro ponto que eu sempre escutei durante a minha fase de adolescência, jovem e tudo mais era: cuidado para não pecar contra o espírito. O que é essa frase, assim, essa expressão, Luci? Porque parece que contra o espírito, ó, eu tô falando coisas que foram falando para mim conforme eu era mais novo, né? Que esse contra o espírito talvez não teria perdão. Isso mesmo. O que é isso, Luci? Esse texto está lá em Mateus, no capítulo 12, verso 31 e 32. Jesus disse o seguinte: olha, você pode falar mal do Filho do Homem, você pode... Isso é perdoado. Mas a blasfêmia, o falar mal do Espírito não é perdoado. Como assim? Como entender isso tudo? Veja, a Bíblia apresenta que a maior função do Espírito Santo é convencer as pessoas de que elas são pecadoras, de que há a salvação em Jesus e que elas precisam então buscar a Ele. Uma vez que você nega o Espírito, uma vez que você ouve a mensagem de Deus falando ao seu coração e você endurece o coração, e você continua nisso, você vai perdendo a sensibilidade de ser tocado, de ser movido pelo Espírito. Então, por exemplo, quando você vai lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 26, ele fala o seguinte: aquele que, ao conhecer a Cristo, entender que é errado pecar, decide por conta própria continuar pecando, já não resta mais sacrifício para ele, a não ser agora a expectativa do juízo sobre ele. Como é que eu peco contra o Espírito Santo? Quando eu nego o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Veja, por exemplo, eu falo para você: ô Léo, você precisa conhecer a Cristo, você precisa se entregar a Cristo. Aí você fala: tá bom. Daqui a pouco você está lá vivendo a sua vida normalmente de novo. E eu volto a falar e você vai. Então você vai ficando insensível ao Espírito Santo, tá? E além do mais, perceba, né, que na escala aí de quem é Deus e quem não é, o Espírito Santo de Deus, né? Quando você vai em 2 Coríntios, no capítulo 3, 2 Coríntios, no capítulo 3, vai nos falar do ministério do Espírito. Olha que interessante. Nós tivemos o ministério do Pai no Antigo Testamento, depois nós tivemos o ministério de Jesus, e ao Jesus ascender ao céu, nós agora temos o ministério do Espírito. Quem tem acesso ao Espírito? Quando você vai, por exemplo, para João, no capítulo 7, verso 37 a 39, Jesus está dizendo ali que quem cresce nele receberia o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só poderia ser dado para essa pessoa depois que Jesus fosse glorificado. Sentar-se ao lado de Deus Pai. De Deus Pai. Como que isso se deu? Você vai, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 20, ali Maria Madalena vai ali ao sepulcro, né? E vê ali que o sepulcro está vazio, e de repente aparece ali Jesus para ela. E ela então fica empolgada e quer conversar com ele. Jesus diz ali no capítulo 20, verso 17, não me detenha, eu ainda não fui ao Pai. Aí você vai em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, Jesus está indo e ali acontece uma festa, é a intronização de Jesus. O sacrifício de Jesus é aceito, Jesus agora é entronizado, né, à direita do Pai. Você encontra, por exemplo, Estevão falando, né, lá no livro de Atos: olha, eu estou vendo o céu aberto, Jesus assentado à destra do Pai. E quando Jesus aceita, quando Jesus é entronizado, cumprindo a festa tradicional do Antigo Testamento, desce agora o Pentecostes. 50 dias após a Páscoa,
aconteceu o Pentecostes, que é o quê? A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A partir daí é que eles foram desenvolver. E Jesus prometeu que esse mesmo Espírito Santo, ao qual ele levou cativo o cativeiro, e o Espírito Santo que estava sobre ele, ele daria agora para a igreja. Então veja que o ministério do Espírito é o ministério mais excelente. Não é qualquer um. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, que toda a sombra do Antigo Testamento, as pessoas morriam ao querer entrar, por exemplo, no santuário. Agora diz, quanto mais ousadia, quanto mais sagrado é o ministério do Espírito. Mas aí ele diz, nós que aceitamos e cremos no Senhor Jesus, nós estamos com o rosto descoberto. Não somos como Moisés que tinha que colocar um véu. Nós agora estamos com o rosto descoberto. E com esse rosto descoberto, nós estamos agora contemplando e sendo contemplados pelo Espírito, o Senhor, Jeová, o Espírito. E aí somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Então, olha a obra maravilhosa que é do Espírito Santo. Nossa, Luci, não sei você, né? Mas você falando um pouco assim, me dá um grau de responsabilidade, né? Dos nossos atos, do que eu vou fazer, né? É bem interessante isso. Estamos chegando ao final de mais um episódio e para você que está aí junto com a gente, eu sempre peço para o Leuci resumir a forma do episódio que fique claro e simples para você. Então, anotei muita coisa, espero que você tenha anotado. Espero que tenha ficado claro de uma forma ou de outra esse assunto. Leuci, de uma forma ou de outra, se despedindo da galera desse episódio, como é que você poderia resumir, deixar uma mensagem final para que a galera entenda de uma forma geral mesmo? Eu gosto muito ali do texto de Atos, no capítulo 10, quando Deus pede, né, quando Jesus pede para que Pedro pregasse ali a um grupo de pessoas que, a seu ver, eles eram pessoas distantes da fé judaica, e aí Pedro fica surpreso quando essas pessoas, no capítulo 11, no verso 17, essas pessoas também recebem o batismo do Espírito Santo. E aí então, quando Pedro foi questionado por Tiago, né, como é que você pode estar junto dessas pessoas? Aí então Pedro disse, como é que eu não poderia aceitá-los se Deus deu a eles o mesmo dom do Espírito Santo quando eles creram no Senhor Jesus? Eu gosto desse texto porque ele diz o seguinte, aqueles que creem no Senhor Jesus, não só em Jesus como Salvador, como profeta, como bom homem, como um homem exemplo moralmente, mas no Senhor Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus recebem o batismo do Espírito Santo. Que você possa, durante esses estudos, estar conhecendo o Senhor Jesus, se render a Ele e que você receba o Espírito Santo, que Ele possa tomar conta da sua vida, para que você possa então ser pleno no Espírito Santo, até com que Ele volte e nos leve para viver eternamente com Ele. Que Deus abençoe, que legal. E assim a gente finaliza. Para mim, vai ser um dos episódios mais legais, viu? Eu ficaria aqui um bom tempo ainda conversando, muito bom. Espero que você tenha gostado também. Compartilha, curte aí para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Até breve, até o próximo episódio. Obrigado, viu?